Então aqui não tem muita física, né? É Pois só a não. gente Somar. observar que aqui é 8,4 e somar com 2, né? Exato. Exato. Nada demais. Então, ele conclui bem rapidinho aqui que é 10,4 quilômetros. Ok. Muito bem. B. Qual é o intervalo de tempo T entre o início da viagem e o instante que você chega ao posto? Ele nos falou o deslocamento e ele nos falou a velocidade. Com essas duas Certo. informações a gente consegue encontrar o tempo, porque tá meio feio aqui, mas a velocidade é igual a delta x por delta t. Exato. Sempre. Né? Velocidade Sim. média sempre é isso. Seja no MRU, seja no MRUV, em qualquer tipo de movimento que tu tenha, velocidade média é sempre deslocamento por tempo. Então, Exato. aqui a gente vai substituir os valores. Na verdade, primeiro, né, os físicos Sim. costumam isolar o tempo. Então, colocamos o tempo para cá, ou seja, trocamos de posição, tempo e velocidade, faz a divisão, 0,12 horas. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Tu saberias como converter 0,12 horas para minutos? Um, 0,12 horas por minutos. É, Deixa-me só pensar um bocadinho. sem pressa, pode Meu pensar à Deus. vontade. Então, se não, 60 minutos. Então, eu teria que fazer. Espera só. 1 hora 60 minutos. 0,12. Então, eu teria que multiplicar 60 por 0,12? Perfeitamente. Porque da mesma Ótimo. forma que a gente multiplica 1 por Certo. 60 para dar 60 minutos, Sim. né? Uma hora dá 60 minutos, a gente multiplica por 60, né? Então Uhum. qualquer valor a gente tem que multiplicar por 60 para encontrar em minutos, né? Qualquer valor Ok, de hora, certo. a gente deve fazer isso. Ok, Muito bem. sim. Muito bem. Então é o que ele faz. Bem, ele não fez aqui, mas ele poderia ter feito, né? Claro. Agora, isso é um tempo até o posto, né? Porque ele andou isso aqui até o posto. Sim. E depois, Foi bem, 2 km por hora. ele falou a velocidade? Eu não lembro. Não, são dois. Ele andou por Não, 2 não. quilômetros. 2 km, não diz a velocidade. Só que ele andou por 30 minutos. Ok, 30 Então a gente minutos. já sabe o tempo aqui. É só pegar e Exato. somar. Foi o que ele fez aqui. Só que ele somou 30 minutos em horas. Certo, 30 minutos em horas é 0,5 hora. Afinal, 0,5 é meio, né? certo. Então 30 minutos é meia hora, 0,5 horas. Sim. Somou, pronto. Qual é a velocidade média do início da viagem até a chegada do posto de gasolina? Determine a solução numérica e graficamente. Bem, aqui tem algo que os alunos costumam errar, tá bom? Que é achar que velocidade média é a média das velocidades. Isso é um erro fatal. Eu tenho a impressão de que eu já falei isso para ti. Sim, já. Então a gente já teve uma aula sobre isso, não é verdade, meu. Só que a gente falou um monte de Não. derivada, né? Um monte de coisa assim. Ah, tô lembrando agora. É que é tanto aluno que eu me perco um pouco. Ok. Mas tudo bem. Então a gente pode ignorar Sim. sucintamente um monte de coisa aqui e ir até a parte da sorvetão, né? Que é essa aqui. Ah, tá. Aqui no Brasil Sim, a gente chama essa então equação de sorvetão. nós íamos, só para recapitular, nós iríamos. Espera, o que é que fica em cima? É o Integrado. delta, é o delta T? Não. Do que estávamos a falar? Da velocidade média, que não é a média das velocidades. Ah, sim, sim. Não é a média das E- velocidades. certo. Então, em cima é o delta X, sobre o delta T, certo? Isso. E nós iríamos somar. O delta X é a distância, certo? Isso. Toda a distância que a gente calculou somando, né? Então aí a gente ia somar as distâncias a subtrair pela soma do tempo. Era Isso. isso? Dividir pela soma do tempo, né? Exato, exato. Isso. E assim a gente teria E a velocidade média.
Ok, pronto, é isso. Isso. Bem, eu vou fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte, então, aqui, ó. Para Sim. obter essas equações, eu acredito que você não vai precisar, mas de toda forma, perceba que para obter a equação horária da posição, a gente integra a equação horária da velocidade, né? Então, é isso. Agora eu quero resolver uns problemas, então. Vamos resolver uns problemas aqui do Halliday. Tem muito problema interessante. Vamos ver aqui, vamos começar com... Que aqui esses enunciados são meio longos, né? Mas vamos Yeah. fazer esse 19 aqui. Ok. Vamos começar pelo 19. Não, eu vou fazer esse de físico aqui, um muon. Muon é uma partícula elementar aí. Então vamos fazer essa, depois eu vou te pedir uma um pouquinho mais fácil. Vamos resolver esse probleminha, que a gente aprende física resolvendo problema. O muon, uma partícula elementar, penetra uma região com velocidade 5 vezes 10 na 6. É bem alta essa velocidade. E passa a ser desacelerada a uma taxa de 1,25 vezes 10 na 14 metros por segundo ao quadrado. Veja, são números bem grandes, né? Qual é a distância percorrida pelo muon até parar? Desenhe os gráficos de x em função de t. E v em função de t para o muon. Tudo bem. Então, a grande questão aqui é o seguinte. Ele está desacelerando. Certo. Então, se ele está desacelerando, ele tem aceleração. Por isso, o movimento é mRV. Então, se ele é mRV, para encontrar a distância percorrida, né, pelo muon, eu tenho que usar a equação horária da posição no mRV, que é essa aqui. No Brasil, a gente costuma chamar essa equação aqui de sorvetão. Por algum motivo, parece que está escrito sorvetão aqui para os brasileiros. É uma forma de decorar essa equação. Agora, a gente precisa só identificar o que é cada termo, né? Na prática, quem é a posição inicial, quem é a velocidade inicial e quem é a aceleração. Bem, claro que ocorreu várias coisas aqui, mas a gente está interessado no processo para ele parar. Então, é a partir do momento em que ele começa a ter essa desaceleração aqui. Certo. Quando ele começa a ter essa desaceleração, de acordo com o enunciado, se você ler, você vai reparar que ele tinha inicialmente essa velocidade. Então, ele estava com essa velocidade, então ele começa a desacelerar. Sim. E se eu quero a distância percorrida, na realidade, pouco me importa quem é a posição inicial. Até por isso, nesse tipo de situação, a gente coloca S menos S0. Sim. Que também é conhecido como distância percorrida, ou deslocamento, nesse caso aqui. Já que é reto, a distância percorrida é a mesma coisa que o deslocamento. Se nós estamos falando do movimento retilíneo, distância percorrida é o mesmo que deslocamento a princípio, né? Poderia acontecer de ele ir e voltar, tipo, por exemplo, uma coisa estranha que poderia acontecer. Ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. Ele foi e voltou para a mesma posição, inicial igual ao final, 0. Só que ele percorreu bastante vezes esse processo aqui. Então ele teria tido uma distância percorrida. Mas para isso acontecer, ele teria que alterar a aceleração, teriam que acontecer uma série de coisas complexas aqui, e assim a gente teria que fazer uma conta bem passo a passo. Mas não é o caso aqui. É simplesmente uma partícula andando para frente e parando. Então é bem mais fácil. Portanto, vamos chamar essa distância percorrida aqui, S menos S0, de ΔS, o mesmo ΔS que aparece na equação da velocidade lá. Sim. Perfeito. Então, é isso que nós queremos. E então a gente só precisa substituir os valores aqui do nosso lado direito da equação. Então, olhando para o enunciado, quem que é a velocidade inicial? É 5 vezes 10 elevado a 6. Exato. Vai acontecer uma coisa bem interessante aqui, tu vai reparar. Espero que você repare, pelo menos. 5 vezes 10 na 6 vezes t. Mais a aceleração aqui ele falou que é isso. Mas essa aceleração aqui é positiva ou é negativa, Ângela? Então é negativa, não é? Porque é uma desaceleração, como ele disse. Perfeitamente. É uma desaceleração. Então, negativo. Menos 1,25 vezes 10 na 4. Sim, ok. Na 14, né, na verdade. Sim. Isso. T² sobre 2.
Mas temos um problema, porque essa equação ela ainda apresenta algo que nós não temos ideia do valor, que é o tempo. Né? Exato. Então Mas nós temos... Diga. peço desculpa. Isso é... ai, que estou-me a esquecer do nome. Potências de 10. É isso? Ah, sim, potências de 10, notação científica, exatamente. É isso, notação científica. Mas 1,25 vezes 10 elevado a 14 é inferior a 5 vezes 10 elevado a 6? Não, pois não. O 10 elevado a 6 é inferior, é bem inferior, na verdade. Pois, então, porquê que diz desaceleração a uma taxa de... Bem, é desaceleração porque está diminuindo, então independente de quanto diminui, se está diminuindo, é desaceleração. A questão é que ele está sendo desacelerado, né? Ele começou com essa velocidade e rapidamente ele vai ser desacelerado por essa desaceleração aqui. Mas ele, por enquanto, está positivo. Quando começa o processo, ele ainda está indo para frente. Sim. É só depois que essa desaceleração vai freando ele. É como se fosse um freio, entendeu? Certo. Funciona como um freio. Como um carro, está com uma velocidade positiva, mas freando, você aplica nele uma aceleração negativa. Tá bom? Até ele parar. Certo. Mas a minha dúvida tem a ver com o facto de 1,25 vezes 10 elevado a 14 ser muito superior a 5 vezes 10 elevado a 6. Como é que bem, talvez a solução do problema me dê a resposta. Certo. Vamos lá. Logo a gente vai fazer essas... Sim, é isso. Detalhes aí com as bases 10. Né? Ó, o que a gente pode fazer aqui? Perceba que o principal agora não é nem a intensidade, né, o tamanho dessas notações científicas, mas sim o fato de que nós não temos o valor do T para encontrar o que o problema está pedindo, né? Exato. Não temos T. Quando a gente não tem T na cinemática aqui, né, nos movimentos, o que a gente usa? Você se lembra? Não. Existe uma equação que geralmente a gente usa, que não é essa, tá? Apesar de não ter nada errado em usar ela. Mas quando a gente não tem tempo, né, ela fica um pouco debilitada. Então a gente tem que utilizar uma outra equação chamada Torricelli, a equação de Torricelli. Ok. Ok? Então lembre-se, quando não temos o tempo, normalmente utilizamos Torricelli. Ok. Essa aqui. Então, Bem, o que é Torricelli? Né? Ela é uma equação que não apresenta o tempo, mas apresenta a velocidade final, a velocidade inicial, a aceleração e o deslocamento. Está aqui quem a gente quer, o deslocamento. Ok. E nós temos a aceleração, foi informado lá aquele valorzão, né? Nós temos também a velocidade inicial, de 10 na 6, qualquer coisa lá. E temos a velocidade final. Certo. Qual que é a velocidade final, você sabe? É 0? Exato, porque se a gente está indo até parar, né? Se a gente está indo até parar, ela tem que ser 0. Exatamente. Claro. Muito bem, então vamos colocar os dados aqui. 0 ao quadrado igual... Essa velocidade é 5 vezes 10 na 6. Tem que cuidar aqui, isso está ao quadrado, né? Mais 2 vezes A, que é 1,25 vezes 10 na 14. Baita número. E o ΔS. Agora o nosso trabalho é isolar o ΔS, deixar ele sozinho. Que vai ser como, né? Bem, vou fazer o passo a passo aqui para a gente não se perder. Eu vou pegar esse termo e vou passar para o outro lado, do igual. Certo. Quando eu passo ele para o outro lado, eu tenho que trocar o sinal dele. Perceba que o sinal, ele foi sem eu ter resolvido o quadrado ainda, né? E ele está fora do quadrado. Então significa que quando eu resolver essa conta, apesar de ser ao quadrado, vai ser negativo, vai ficar negativo.
O quadrado está fora. Ele não está envolvendo o sinal. Normalmente as coisas ficam positivas, né, quando a gente eleva ao quadrado. Sim, sim. Mas aqui não vai Ok. acontecer isso. Então aqui vai ficar Certo. 2,5 vezes 10 na 14, delta S. E agora, olha só, quem é que está multiplicando delta S? Quem é que está evitando do delta S ficar sozinho do lado do igual? Esse cara. Portanto, que esse termo irá para o outro lado dividindo. Então eu posso até já fazer o quadrado aqui, ó. Quando a gente eleva ao quadrado uma coisa multiplicada dentro de um parênteses, eu posso elevar os dois ao quadrado. Certo. Jeito rápido de resolver. Então, 5 ao quadrado é 25. 10 elevado a 6 ao quadrado, uma regra que a gente fala assim, uma regra de potência. É Potência mais de 2 potência ou é vezes 2? vezes 2. Potência de potência multiplica a É, ok, potência. é isso. É isso. Então, será Da mesma 12. forma que aqui era 1 e eu multipliquei, né? Daí ficou Exato, 5 certo. elevado a 1 vezes 2. Ok, Muito ok. bem. E, bem, por hora, então, aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir. E isso tudo é igual a delta S. Perfeito, então a gente vai encontrar o deslocamento aqui. Com porém, né, que eu vacilei. Mas não tem problema nenhum nesse caso. A aceleração aqui é negativa, então teria que ser negativo aqui. Negativo, Ok, negativo. ok. E aqui negativo também. A questão é que no fim o meu delta S ia ser positivo, só não ia ter nada errado. Agora perceba que a gente tem 25 aqui em cima e 2,5 aqui embaixo. Então a gente Certo. pode simplificar isso. Né? A gente pode transformar esse cara aqui em 25, por exemplo. Acho que isso vai facilitar bastante. Bem, a questão é, põe o delta S para o lado esquerdo, troca os sinais aqui. 25 vezes 10 elevado a 6, 12. A 6 vezes 2, né? 12. E aqui está 2,5. Eu vou colocar 25. Mas para isso eu tive que multiplicar o 2,5 por 10, concorda comigo? Certo. Isso vezes 10 dá 25. Então, ao mesmo tempo que eu multiplico por 10, eu tenho que dividir por 10. Aumenta. Eu dividi por 10, então eu coloco um 10 vezes 10 elevado a menos 1 aqui. Porque agora, se eu fizer isso vezes isso, vai dar isso. Porque 10 na menos 1 é a mesma coisa que dividir por 10. Ok, pronto. Então, basicamente, vais tirar menos 1 à potência. Exato. Exato. Ok. Perfeito. Vou fazer o passo a passo Sim. disso, mas é exatamente isso. No fim vai ficar Ok. 13 aqui, né? Muito bem. Yeah. Então perceba que, apesar dos números serem grandões, vão se simplificar e vão ficar bem parecidos. Porque aqui vai dar 1, né? 25 aqui, corta, fica 1. Então vai ficar 1 vezes, agora essas potências aqui tem uma regra que a gente também fala, na divisão, bases iguais, diminui o expoente de baixo. Então vai ficar 12 de cima menos 13 de baixo. Aqui, menos 1, 14 dá 13. Eu estou fazendo meio rápido as contas, se for muito rápido, tu fala, tá? Não, tudo bem. Então, tá aí, ó. Ele parou em 1 vezes 10 dá menos 1 segundos, mais conhecido como 0,1 segundo. Ok. Parou rapidinho. O Exato. negócio estava quase na velocidade da luz, né? Isso aqui é o quê? Só umas 100 vezes menos que a velocidade da luz, um pouco menos que isso ainda. Ele freou rapidinho. Uma desaceleração dessa aqui, muito provavelmente causada por um campo magnético. Beleza. Tá aí o deslocamento. Pô, olha só, que eu tô maluco, cara. Desculpa, tô maluco. Não tem nada de segundo aqui. Ai, me perdoa. Me perdoa. Que é metro, né? Tô falando besteira. Achando o deslocamento, então, ele parou em 0,1 metro. Ele parou de se mover muito Certo. rapidamente, né? Claro, agora com esse Ok. deslocamento a gente pode encontrar o tempo, né? Como a gente pode encontrar o tempo? Existem duas formas. Uma é eu pegar e jogar nessa equação aqui. Uma vez que ela já está prontinha, né? Eu só coloco o ΔS que eu acabei de encontrar ali, contra a resposta. Sim. Ou eu posso fazer uma coisa que eu considero mais simples, que é fazer o função horária da velocidade. O V igual a V0 mais a T. Porque ela não tem T quadrado, né? Um pouco mais simples que essa. A gente já sabe que a velocidade final é 0, a velocidade inicial é aquela lá, né? A gente pode utilizar
Essa aqui. No Brasil, a gente chama essa equação de vovô ateu. Porque parece vovô AT de ateu, né? Ok. Zero, a velocidade inicial era quanto mesmo? 1,20. Era 5 vezes 10 na 6. Sim. Mais a aceleração, que é 1,25, 10 na... Menos. Vezes o tempo agora, que... Não era Bem, menos? Não, não vai ser menos. Não vais alterar o sinal? sim, claro, desculpa. Tô meio mal hoje, tô meio mal. Aqui é menos. E tem que ser menos, né? Porque como é que a gente vai encontrar um tempo negativo? Não existe, né? Se aqui fosse mais, daria um tempo negativo no final. É só isolar o tempo. Só fazer essa divisão aqui, né? Certo. De... Fala aqui vai dar. Mas, Oi, diga. espera aí. Então, mas tu isolaste o tempo Isso. e fizeste basicamente. Mas Eu dividi. não teria que haver aqui uma troca de sinais, não. Mas houve, né? Porque quem que passou para o lado direito? Esse termo. Ele era negativo, quando eu passei para lá ficou positivo. Porque primeiro eu Ok, passei ele somando. E depois, para deixar o t sozinho, eu peguei isso que está na frente dele e passei dividindo. Então, sim, houve uma troca de sinal. ok. Percebeu? Já percebi, sim. Sim. Perfeito. Então, aqui, finalmente, né? Vai fazer 4 vezes 10, né? Menos 8 segundos. Então, foi extremamente rápido aqui. Ele parou rapidamente. O tempo foi Sim. esse. O tempo para a parada foi esse. E o deslocamento para a parada foi essa. Muito bem. E ele pediu aqui, além disso, desenhe os gráficos de x em função de t e v em função de t para o muon. Muito bem. A gente pode fazer esse gráfico, que vai ser uma coisa um pouco trabalhosa, ou, né, a gente pode fazer no programinha. Então vamos fazer no programinha. Vamos primeiro fazer o da velocidade. Melhor fazer o da posição aqui. Tu já sabe usar o Wolfram? Não? Tá bom. Então eu vou te pedir uma ajuda, tá? Tu tens como Ok. olhar esse arquivo no teu celular? Mandar essa imagem aqui no celular e daí você vai me ditando alguns números. Eu vou precisar saber alguns números Ok. para poder escrever lá, né, com bastante cuidado. Posso ficar saindo da tela, né? Senão tu não vai conseguir ver direito. Sim. Ok. Beleza. Vamos lá. Eu vou escrever no GeoGebra. Melhor, GeoGebra é mais bonitinho. Vou colocar aqui para Como é que era o nome você. do outro? GeoGebra. E qual é o nome do outro? Wolfram Alpha, tem o Symbolab também. Tem vários. Mas eu vou fazer o Wolfram, Wolfram como. Alpha. Eu posso te mandar o site aqui. Ok. É esse. Mas eu quero só que você me dite os valores que estão lá na equação horária da posição, tá bom? Lá em delta S igual lá, tá bom? 5. Espera. Delta S, tu só precisas de. Delta S é 0,1 M, 0,1. Delta S 0,1. 0,1? Não, 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 não. Eu quero a equação. Eu vou mostrar melhor então qual que eu quero. É só essa aqui, ó. A imagem que eu vou te mandar agora. Eu realmente não vou conseguir ficar vendo as coisas ao mesmo tempo na tela. 5 vezes 10 na 6, né? Ok. 5 vezes 10 elevado a 6, Isso. vezes T. Vezes T. Ah, Sim, claro, T, claro. Menos. menos 1,25 vezes 10 elevado a 14 T ao quadrado.
10 times b ao quadrado. Olha só que coisa curiosa, né? Quando a gente faz um gráfico como esse no Symbolab, ele demora para apresentar alguma coisa para a gente. Por quê? Porque como tu notasse, né, os números eles são bem pequenos. Sim. Então eu vou ter que, eu vou ter que, sei lá, crescer muito aqui as coisas para conseguir aparecer algo. Portanto, apesar do GeoGebra ser ótimo para fazer essas coisas, talvez a gente tenha que usar o Wolfram. O Wolfram ele escala as ordens de grandeza bem rapidinho. Ok. Veja que ele fez o gráfico, tá vendo? Certo. Então é uma parábola virada para baixo aqui, o deslocamento. Afinal de contas, a gente, né, teve uma desaceleração. É isso aí. Então, o que a gente espera de um movimento MRUV? A gente espera que o deslocamento seja dado por uma parábola, porque é uma equação de segundo grau, ok? Uma equação de segundo grau sempre dá um gráfico como esse, Ok. ok? Então é isso Sim. aí. Certo. Então, espero que tenha percebido. Mais ou Beleza. menos. Mais ou menos? Qual que Mais foi a ou menos. dificuldade aqui? Eu nem sei. É que tem muito detalhe, né? Mas o importante é você saber Eu acho que, que diga, só resolvendo exercícios tu vai ter segurança, né? exato, exato. Mas de toda forma, tu me acompanhou, tu me respondeu o que eu pedi, tá ótimo. O que eu queria mostrar aqui é que o gráfico disso é uma parábola. Né? Desenhar uma Certo. parábola não tem condição, é muito chato. E a velocidade, né? Eu acho que a velocidade era assim, V igual a 5 times 10 elevado a 6 menos Anos. 1,25 times 10 elevado a 14. 14t, né? Então, vai dar uma reta, Mas, quer ver? Ué? Ah, tá, é mas porque ele não não tinhas entende que bem a levar. letra V. Ele não entende bem a letra V. Agora ele vai entender. E não tinhas que levar o 5 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado? Não, isso aqui é a equação do vovô ateu lá que eu falei. Ok, Não ok. tá me dando uma resposta porque ele tá me dando um valor se eu tô colocando T, velho. Pô, o Fran tá vacilando comigo. Deixa eu escrever plot aqui. Acho que agora. Esquece. Hoje não é meu dia. Hoje não é meu dia para explicar. Daí agora, se eu pegar essa equação e colocar lá no GeoGebra, ela vai funcionar, quer ver? Vai dar uma reta. Só que vai dar uma reta toda estranha porque as escalas estão muito grandes. Bem, vai dar uma reta, te garanto, tá? Eu peguei um exemplo muito ruim. Agora eu vou pedir um Ok. outro exemplo para você, um pouco mais simples, tá? Sim. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Certo, eu gostaria que você começasse ele, tá? Eu só vou te dar as ideias mais básicas aqui. Ele está Ok. pedindo a aceleração. E ele deu Sim. velocidade e deu tempo, né? Sim. Então, se tu substituir bem os termos na equação do vovô ateu, V igual V0 mais A vezes T, Certo. você vai conseguir encontrar a aceleração, que é o que ele pede, né? Certo. Espera, deixa-me ler um problema. Em um certo instante de tempo, a partícula tinha uma velocidade no sentido positivo de x. A velocidade é 30 metros por segundo no sentido oposto. Qual foi a aceleração média da partícula durante este intervalo? 2,4 segundos. Ok, ok. Sim, já entendi. Legal. Então,
O V inicial será... Portanto, o V é 30, portanto, seria 30 igual... Estou confusa. A princípio será só substituir os valores ali, né? Sim, mas eu estou a tentar descobrir... portanto, nós sabemos o tempo e sabemos a velocidade. Não sabemos a aceleração. Ok. E o V inicial seria o quê? Analisando aqui, o V inicial parece ser esse, né? Porque foi a primeira velocidade que ele nos falou. Então, inicialmente, ele estava com essa velocidade no sentido positivo. Certo. Ou seja, mais 18. Né? E depois, ou seja, final, né? 30 no sentido oposto, no sentido negativo. Eu acho que foi o facto de ter o sentido oposto que me deixou confusa. O que muda para o sentido oposto é só o sinal, né? Certo, ok. Ok, então isto seria 30 igual a 18 mais A vezes 2, é para eu resolver totalmente? Sim, eu gostaria que você chegasse para ter segurança no que está fazendo, isso aí. Ok. 4. Portanto, isto está em metros e segundos, ok. Será 12 sobre 2,4? 12 sobre 2,4? Sim. Daí tu tens que fazer a divisão, né? Tem que fazer o quê, desculpa? A divisão? Sobre, né? Você tem que fazer a divisão. Não é mesmo? Ok. Então, deixa eu lá ver isso. Espera aí. Cinco. Ok, é 5. Olha que número bonito, né? Pois é, não pensei que fosse dar um número bonito. É, sempre. A princípio dá. A princípio dá números bonitos. Muito bem. Okay. Então tá bom. 5. Perfeito. 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Nunca se esqueça da unidade. E agora, bem, na prática, né? O que significa esse 5? Né? Porque quando a gente está falando de velocidade é tudo muito claro, né? Por exemplo, se o carro está a 30 km por hora, significa que se ele manter essa velocidade por 1 hora, ele vai se mover 30 km, óbvio. Certo. Mas o que significa essa aceleração que você acabou de obter? Menos 5 metros por segundo ao quadrado, né? Significa que a cada segundo a sua velocidade diminui 5 metros por segundo. Então o carro estava com 18 metros por segundo para frente. Passou um segundo, diminuiu 5. Então ele vai ficar com 13. Passou mais um segundo, diminuiu mais 5. Ele vai ficar com 8. Mais um, vai para 3 metros por segundo. E assim vai. Ok? Certo. A aceleração ela só serve para fazer essa modificação aí na velocidade. Afinal de contas, ela trata da... Ok. Tudo bem. Eu quero fazer o seguinte agora, então. Eu quero abrir o meu slide aqui do movimento bidimensional. Eu acho que a gente já pode ir para ele. A gente não precisa ficar, sabe, se atrasando aqui nessa coisa mais inicial. Sim. Porque o movimento bidimensional envolve de tudo. Então a gente vai estudar tudo de uma vez só. Eu acho que é o slide 4. Isso mesmo. Porque vetores não precisa tanto, então a gente vai pular algumas aulas aí. Então tem um slide bem preparadinho aqui para você. Ó. Posso até te mandar depois. Movimento em 2 e 3 dimensões. Né?
Porque nem sempre o movimento é numa reta só, né? Ele pode ser dado, né, tanto na vertical quanto na horizontal. Isso que é um lançamento oblíquo, por exemplo. Sim. Né? Então, quando a gente está tratando de lançamentos oblíquos, a gente está falando de um movimento em que umas características vão ser diagonais, como, por exemplo, uma possível velocidade inicial. Né? Imagina você soltando uma bola de canhão aqui. Certo. Essa bala de canhão ela vai ter uma velocidade inicial que é diagonal. Então, para isso, Sim. a gente precisa saber o básico do básico de trigonometria, né? Envolvendo Sim. seno, seno, e Ok. Pitágoras. Pitágoras. Tu se lembra mais ou menos de seno, cosseno, teorema de Pitágoras? Bem, teorema de Pitágoras eu nunca poderia esquecer. Agora, seno e cosseno. Ah, certo. Bem, o teorema de Mas é Pitágoras assim, mas se por acaso tiveres algum fecheiro a explicar rapidamente o seno e o cosseno, só para eu me Claro, relembrar, para facilitar, sim. que não seja Eu por isso. depois. Eu faço sim. Yeah, Eu ok, faço agora, até por cima, porque eu tenho tudo preparado aqui. Deixa eu te mostrar. ok. Cadê? Tá aqui. Ó, eu tenho esse livro de secundário que explica muito bem isso. Então, se a gente for aqui no capítulo de trigonometria, ó, trigonometria no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo, que é o nosso caso aqui. Já estamos chegando lá. Aqui, ó. O que é seno e cosseno? Na prática, seno e cosseno é uma relação constante entre alturas de um triângulo, né? Tamanhos dos Certo, lados de um triângulo. certo. Então, ele faz uma baita de uma tabela aqui que não nos ajuda muito. O que nos importa para saber seno e cosseno e tangente está aqui, ó. Posso até te Ok, mandar. é isso. Olha aqui. Ó. Seno, cateto oposto ao ângulo que eu estou interessado, né? No caso, o ângulo alfa. Então eu quero o seno do ângulo alfa. Cateto oposto a esse ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa, que tem lá no Teorema de Pitágoras também, ela é sempre o maior lado do triângulo. Certo, isso Mas, eu sei. mas às vezes olhar o maior lado é difícil, né? Tu olha para o triângulo e não sabe direito qual é o maior lado. Só que o maior lado ele vai ser sempre o ângulo que é oposto ao ângulo de 90 graus. Né? Então, o maior lado aqui é o A. Né? Às vezes não é tão claro de ver como é nesse, mas vai ser sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Se o seno é o cateto oposto, o cosseno é o cateto adjacente. Então, adjacente é ao lado, né? Adjacência ao lado. Então, C sobre A. Né? Se tu quer saber o valor do cosseno de alfa, é simplesmente você fazer o tamanho do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E, finalmente, a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Alguma dúvida? Não. Tá, Perfeito. esclarecido. Bem, claro, existem uma série de outros detalhes importantes envolvendo isso, né? Mas Sim, o básico claro. do básico tá aí. Beleza? Exato. Claro, aqui no livro tu vai ter um monte de exemplos conversando sobre isso, vai falar algumas transformações trigonométricas aqui, algumas relações importantes, tipo essa aqui, muito importante, ó, que a tangente também é o valor do seno dividido pelo valor do cosseno. Dá para obter dessa forma. Certo. Certo. Tem uma outra relação mega importante também que diz que o seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. Então, de certa forma, tu sempre Yeah, consegue relacionar seno e cosseno. eu E, estou-me a lembrar finalmente, minimamente disso agora. ah, é? Ah, que bom. Sim, E mas isso daí não tem é. os ângulos notáveis, blá blá blá, né? Isso é para aí. Isso é nono ano para aí. É, pois é. Certo. Já, yeah, Mas eu já tô me bem estou a lembrar. acostumado dos alunos não saberem, até porque ninguém tem Sim, porque. obrigação de estudar isso todo dia, né? Eu Não, tenho, né? mas Porque eu trabalho com isso. exato, pois. É só porque na altura eu lembro-me. Foi assim uma Perfeito. matéria tipo muito dada a correr e acho que ninguém chegou a fixar realmente. Certo. Yeah, Lá na apostila de cálculo 1, tem além do sim, círculo trigonométrico, que vai ajudar bastante, e aqui as funções certo, trigonométricas, eu te mandei essa apostila, tem essas relações sim, trigonométricas. Às vezes é importante sabê-las para resolver certos problemas, tá? sim, Então por isso eu certo, também vou colar aqui. Então, com todo esse ok, ferramental, agora vamos voltar lá para movimento certo. bidimensional. Aqui tá.
aqui. Aqui. Beleza. Beleza, então tá falando aqui só que a gente vai ter que tomar alguns cuidadinhos com essa decomposição de vetores, né? Porque tal qual tá lá nas coisas que eu estava te mostrando, é possível então escrever um vetor diagonal como esse, como a decomposição, como a soma de dois outros vetores. Isso é o teorema de Pitágoras na prática, né? Certo. A gente pode dizer que a hipotenusa, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se tu quiser escrever a hipotenusa, que é o azão, né? Você pode escrever ela dessa forma, caso você tenha, né? E se dá para ir, dá para voltar, dá para fazer o trabalho contrário também, se você conseguir trabalhar com seno e com cosseno. Mas quando chegar a hora disso, a gente fala sobre isso. Okay. Beleza. Então aqui ele vai falar um monte de abobrinha que é desnecessária, né? Falar sobre esse vetor posição aqui, dá para ignorar sucintamente. O que importa está aqui, olha só. Quando a gente vai falar de um movimento bidimensional, nós podemos utilizar o que a gente chama de teorema de Galileu. Né? O Galileu propôs que se nós temos um movimento no eixo horizontal, ele nunca vai alterar o eixo vertical. O que ocorre no eixo horizontal não altera o que ocorre no eixo vertical. Isso se dá, claro, depois do Galileu vieram a provar que isso tem a ver com ortogonalidade, né, entre outras características matemáticas aí, mas eles não se alteram. Então tu pode, em outras palavras, quebrar o teu trabalho, né? Fazer em X e depois fazer em Y. Fazendo isso separadamente, talvez fique mais fácil. A gente faz isso o tempo todo no movimento bidimensional. O tempo todo. Então, se tu podes, então, fazer isso com o deslocamento, né? Falar da posição em X e da posição em Y, tu pode também falar da velocidade em X e da velocidade em Y. Pode trabalhar com ela separadamente. E aceleração também. Tu vai falar da aceleração em X e aceleração em Y. É claro que na física, de modo geral, a gente tem a aceleração apenas no eixo Y. Porque é só no eixo Y que a gente tem gravidade, né? A aceleração da gravidade só age na vertical. Ela nunca te empurra, né? Na horizontal. Né? O máximo que pode acontecer é o planinho inclinado, onde os objetos caem do planinho por causa da gravidade, mas isso se dá por causa que o plano é inclinado. Então ele tem uma componente vertical também, ele não é só horizontal. Então os objetos caem também. Certo? Então aqui ele está falando uma coisa bem interessante. Que num movimento como esse, ó, aqui é o eixo X, aqui a gente meio que está vendo um carro fazer uma curva de cima. Imagina tu ver um carro de cima fazendo uma curva. É esse movimento amarelo que ele está fazendo, tá? Tá em cima dele, assim, tipo, filmando ele de helicóptero. Né? Então, quando acontece isso, nós temos algumas características físicas interessantes no movimento aqui que surgem devido às derivadas vetoriais. Então, eu quero só que tu saiba, não precisa decorar, mas vai ser importante em questões teóricas nas provas. Eu já vi isso sendo cobrado aí em prova de Portugal, por sinal. Veja essa velocidade aqui, né? Esse vetor azul indicando a velocidade nesse ponto. Ele é um vetor tangente ao movimento, tangente ao deslocamento. Né? Então, em outras palavras, isso aqui explica porque quando os carros se perdem na curva, eles vão para frente. Né? Quando dá um acidente numa curva e o carro, né, não consegue fazer a curva. Por quê? Porque para fazer a curva é necessária aceleração. Né? A aceleração que puxa ele para o centro da trajetória, fazendo então esse movimento circular na prática aqui. Sim. Mas a natureza do carro é manter a inércia e se mover para frente. Né? Até por isso que na curva a gente se vira todo dentro do carro. Né? A gente fica todo retorcido assim. Porque o nosso corpo, por inércia, tende a ir para frente ainda. Mas o carro, devido ao freio ou a questões do motor, ele vai, né, alterar o movimento dele. Sim. Então, por isso que o carro, quando ele perde o freio, né, ele vai pela tangente aqui e a pessoa acaba sofrendo um acidente. É só devido à aceleração que muda. Então, aqui a gente vê uma outra característica interessante da aceleração. Claro que eu estou resumindo assim muitas aulas em uma só. Eu falaria só sobre isso em umas aulas. O fato de que, como a gente viu agora há pouco, é a aceleração que altera a velocidade. Mas acontece com muita frequência de a gente ver movimentos em curva manterem a velocidade ali no velocímetro. O carro estava 20 por hora e faz a curva 20 por hora. Daí surge a pergunta: tem aceleração nesse movimento? Afinal de contas, ele fez a curva
e não mudou o valor ali no velocímetro, permaneceu 20 o tempo todo. Tu diria que Yeah. nessa curva tem aceleração ou não? Tem sim. Ah, é? Mas a Tem. velocidade manteve a mesma? Sim, mas existe uma força que tem que fazer com que o carro possa fazer a curva? Perfeito, nossa, perfeito. Falou o que eu ia falar. Yeah. Que é a força centrípeta, exatamente. Hum. Ela que muda a trajetória do carro. Note que velocidade Sim. não é apenas módulo, não é apenas um valor numérico, é também direção e sentido. Então a aceleração centrípeta, ela mantém o valor do módulo. A velocidade continua 20 km por hora, lá como era no meu exemplo. Mas essa aceleração alterou outras características da velocidade. Alterou a direção e o sentido. Então, sim, a Exato. velocidade variou. Só que ela variou Sim. apenas a direção e o sentido, não variou o seu módulo. Uhum. Que legal, né? Então, muito interessante isso. Por isso que o colocamento aqui foi diferente. Muito bem. E daí aqui ele vai falar um monte de dados numéricos que tu pode ver depois. Bem, se essa aqui eram as expressões de posição, tanto em x quanto em y, se eu quero a velocidade, a gente viu na nossa primeira aula que é só derivar. Eu derivo isso aqui, encontro a velocidade em x. Derivo isso aqui, encontro a velocidade em y. É isso que ele faz aqui, olha só, derivou. Encontrou uma expressão para velocidade em x e em y. E depois deriva de novo, acha a expressão da aceleração. Muito bem. Depois eu te mando esse slide aqui, que ele é bem bonito, né? Sim. E, claro, se a gente quiser voltar o probleminha aqui, é só integrar, né? Se eu tenho, por exemplo, aceleração e quero a velocidade, eu integro. Agora, alguns exemplos de movimento 2D e 3D. Então, esse é o que mais acontece. Né? Movimento com aceleração constante aqui em uma das direções. Né? Então, o que acontece aqui, por exemplo, nesse caso aqui, né? Um caso particular, movimento sob a aceleração da gravidade. O objeto pode ser contraintuitivo, né? Mas no vácuo, o objeto, se ele for lançado para frente ou simplesmente solto, ele alcança o chão ao mesmo tempo. Por quê? Por causa daquele princípio de Galileu que eu te falei. O princípio de Galileu diz que o movimento numa dimensão não altera na outra dimensão. Então, ele está caindo em linha reta ou ele está caindo para frente, em Y, ele vai demorar o mesmo tempo para chegar. Na vertical, vamos dizer assim, vai demorar o mesmo tempo para chegar. Sim. Isso é outra questão teórica que cai com bastante frequência. Por quê, né? Porque na prática, se tu for resolver a equação em Y para esse amarelo ou para esse vermelho aqui, é a mesma, continua sendo sorvetão. Continua aquela S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. É a mesma aceleração da gravidade sempre, mesma velocidade em Y, por aí vai. Tá? Infelizmente eu tenho que finalizar por aqui, mas a gente viu bastante coisa mesmo. Eu acho que foi bem produtivo. Eu posso te mandar esses slides depois se você quiser, tá bom? Sim. Perfeito. Então tá bom. Eu vou finalizar por aqui. Logo que eu tiver o vídeo, eu te mando, tá? Ok. Tchau. Então Boa noite. Até amanhã. Tchau.